Olá pessoal, tudo bom galera? Gente, para a aula de hoje eu preparei um assunto aqui que é muito importante, né, que é o nosso segundo assunto daqueles temas lá que eu deixei para vocês na primeira aula. O segundo assunto é a Revolução Francesa. Tá? É um assunto que eu gosto bastante de discutir, eu acho ele bem importante. Então assim, a gente vai começar a esmiuçar esse tema hoje, tá? Professor, dá pra gente terminar esse tema em uma aula? Gente, jamais, tá? É um tema que possivelmente a gente vai gastar 2 ou 3 aulas para conseguir se aprofundar o suficiente para discutir bem esse tema. Então eu dividi em primeira fase, segunda fase e terceira fase. Na aula de hoje eu vou explicar a primeira fase da Revolução Francesa. Tá? É um assunto bem legal, espero que vocês gostem. Vamos lá. Gente, então a Revolução Francesa, a primeira fase, que vai de 1789 a 1793, tá bom? Esse período também é conhecido como o período da monarquia constitucional, que é a hora que o rei acaba sendo obrigado a assinar uma constituição que vai limitar o seu poder. Vamos lá. Mas para entender, gente, esse primeiro momento da Revolução Francesa, a gente precisa buscar os antecedentes. Buscar o que estava acontecendo lá na Europa que chacoalhou a estrutura do mundo daquela época, que fez com que as coisas se revirassem e uma nova sociedade fosse criada. Primeira coisa, gente, o conhecimento é a base de tudo. Todas as transformações que ocorrem na sociedade, elas têm por base novos pensamentos, novas ideias, elas têm por base a filosofia. Na Europa, nesse período, gente, surgiu um movimento filosófico conhecido como Iluminismo, tá? Os Iluministas. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, esses pensadores, eles começaram a repensar a estrutura da sociedade, eles queriam modernizar essa sociedade. E aí então eles se opunham às características da sociedade daquela época e do governo daquela época. O primeiro exemplo, gente, esses pensadores, eles eram contrários ao absolutismo. Então a Europa naquela época era governada por reis absolutos, como o rei Henrique VIII lá na Inglaterra e o rei Luís XIV lá da França, que eram reis, gente, que detinham total poder. Eles eram poder legislativo, eles eram poder executivo, eles eram poder judiciário. Tá? Eles não podiam ser julgados pelos seus atos, eles poderiam penalizar qualquer pessoa. Então, esses pensadores falaram, isso não pode mais acontecer. O mundo está se desenvolvendo, a gente não quer mais governantes autoritários como estes. Outra ideia que esses pensadores tinham, gente, era a ideia da divisão de poder. Eles acreditavam que para a sociedade se tornar uma sociedade melhor, o governo deve ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Quanto mais pessoas exercendo a política no país, mais justo vai ser o governo. Se o governo vem de uma cabeça só, injusto vai ser esse governo porque vai ser a partir do pensamento de uma só pessoa. A sociedade será modelada a partir do ponto de vista de uma pessoa. Agora, se várias pessoas participam da criação do governo, então esse governo possivelmente vai ter o rosto de várias pessoas. Bom, também eles se opunham à teocracia. Na França, por exemplo, que é o assunto que nós estamos vendo agora, não existe a separação entre política e religião. Então a religião do rei era a religião da sociedade. E como isso já não servia mais, eles defendiam a separação, que cada pessoa pode escolher ter a sua religião e o governo ele se desenvolve além da religião. Uma coisa é religião e outra coisa é governo. E o último ponto, talvez o mais importante do iluminismo, tá? Esses pensadores criaram livros enormes, valem bem a pena serem estudados, tá? Mas o último ponto legal aqui, gente, é a ideia da razão. A razão é o conhecimento. Eles falam assim, a única forma da sociedade se iluminar, se desenvolver, é a partir do conhecimento. Então eles defendiam o estudo da política, da economia, da filosofia, das artes. Quanto mais conhecimento a sociedade tivesse, melhor essa sociedade seria. Tá? Então, esses pensamentos, essas ideias, gente, começaram a chegar até o povo francês. Principalmente por meio, gente,
da prensa de Gutenberg, tá? Ou seja, a imprensa, nessa época ela vai começando a virar uma coisa mais comum na sociedade europeia, tá? Aquele invento muito importante lá do Gutenberg, do alemão. E aí isso vai começar a fazer com que os livros, com que as revistas, com que os jornais, com que os panfletos comecem a ser divulgados com mais facilidade lá pela Europa. Agora, gente, nós vimos as ideias iluministas. Agora eu vou falar um pouquinho do governo francês. Como que era o governo francês? Era o oposto das ideias iluministas, gente. Então, a França, gente, era governada por um monarca absolutista. Esse aqui é o rei Luís XVI. Ele está segurando um cetro, que é um símbolo religioso. Tá? Ele está vestindo um manto, gente, cheio de cruz, representando a força do seu governo e a ligação com a igreja. Aqui nessa imagem, infelizmente, ficou cortada, mas ele também tem uma coroa colocada em uma mesinha. E ele vivia nesse paláciozinho bem humilde aqui, que é o Palácio de Versalhes. Tá? Então, um palácio rico, extremamente opulento, onde a maior parte da população francesa naquela época vivia na fome. O rei vivia na riqueza, no luxo, tinha total poder em suas mãos e o povo tinha a fome em suas barrigas. Isso literalmente é o combustível para uma revolução. E os franceses são bons em revolução, não deixaram passar não. Aqui, gente, nós temos a estrutura da sociedade francesa dessa época. Lá em cima, na sociedade, no topo, nós tínhamos o rei. Aí nós tínhamos uma classe privilegiada, que era o clero. O clero, gente, era 120 mil pessoas da sociedade francesa, ou seja, 120 mil religiosos. Essas pessoas não pagavam impostos, recebiam tributos, tinham privilégios e não eram julgados por uma câmara comum. Existia o segundo estado, que era a nobreza de sangue e a nobreza de espada. Então eram os militares e eram as pessoas que nasceram de famílias muito ricas e nobres. Essas pessoas também, gente, eram julgadas de forma diferenciada e não pagavam os impostos. E 24 milhões de pessoas, né, ou seja, gente, 98% praticamente da sociedade francesa vivia no terceiro estado. Esses pagavam impostos, tá? Pagavam impostos, tinham julgamentos muito mais duros. E muitos estavam na fome. Então, dentro do terceiro estado, nós temos aí desde a burguesia, que era uma classe um pouco mais rica, nós temos também o povo, que ia desde o camponês. E essa classe pagava altos impostos. E essa classe que quer a transformação da sociedade, quer acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado, e quer transformar a sociedade em uma sociedade republicana no qual todos devem participar da política e assim por diante. Muito bem. Então, gente, é uma sociedade da desigualdade, como vocês podem perceber. As pessoas estavam clamando por pão nas ruas, passando fome, enquanto a monarquia vivia seus privilégios em Versalhes, né? Uma coisa assim muito humilde. Para piorar tudo isso, gente, o rei, o 14, o 15, o 16, os Luíses, né? A dinastia Luís da França, eles tinham uma prisão que era chamada Bastilha. Essa prisão era um símbolo muito cruel do governo francês. Qualquer pessoa que era contrária ao governo francês podia ser colocada na Bastilha, sem nenhum tipo de julgamento. Então isso representava literalmente o abuso do poder político por parte do rei. Tá? Então muitas vezes os reis abusavam do seu poder, principalmente prendendo pessoas, jornalistas, professores, advogados que eram contrários ao seu governo na Bastilha, nessa masmorra. E isso gerava um efeito colateral grande, que era a indignação da população em relação ao rei. Opa, desculpa. Gente, então, diante de toda essa situação, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas passando fome, pagando altos impostos, no momento de estiagem, o rei resolve aumentar ainda mais os impostos para conseguir manter os luxos da coroa. A população indignada vai até os portões do palácio e pede por pão. O rei fecha o portão dos palácios.
a população revoltada caminha até a Bastilha e solta os presos políticos da Bastilha, gente. Então, literalmente, o povo está literalmente bravo, né? Quer transformações na França. E aí o povo vai entrar na Bastilha e vai derrubar a prisão, gente. E vai libertar as pessoas que estavam ali dentro. Logo após a tomada da Bastilha, as pessoas vão até o rei e vão prender o rei. Tá? Então, é um fenômeno histórico muito interessante. O rei vai ser preso, gente. Tá? Então, a população francesa vai prender o rei. Tá? O rei vai ser preso e a partir do momento que o rei é preso, a população vai criar um novo sistema de lei para a França e vai obrigar o rei a assinar esse sistema de lei. Esse sistema de lei se chama Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então foi pensado logo após a população prender o rei. E falou assim, rei, se você quer continuar vivo, assine então esse documento. O rei acaba assinando, gente. E essa declaração é considerada um dos documentos mais importantes da humanidade, que transformou a vida civil da maior parte da população do mundo. Tá? Esse documento é a referência. Olha que interessante, gente. Então, a partir desse documento assinado pelo rei, as coisas mudaram. Olha o primeiro artigo. Os homens nascem e são livres, em iguais de direito. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Acabou aquela ideia de 3 estados. Tá? Terceiro estado, segundo estado, primeiro estado. Agora a lei é igual para todos. Então, na França foi criada essa ideia de lei igual para todas as pessoas. Depois, o artigo 3º, eu coloquei alguns, são muitos, mas depois se vocês querem ler por completo, gente, procura na internet que tem tudo, tá? O artigo 3º. O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhum corpo, nenhum indivíduo pode exercer a autoridade que dela não emane expressamente. Ou seja, gente, antes o poder ficava nas mãos do rei. Agora, o poder fica na mão da nação, tá bom? Ou seja, agora a lei ela é da nação. O povo está no governo da sociedade. Essa é a ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Depois desse documento, um outro documento foi criado, que é a Constituição de 1791. E essa Constituição, ela impõe limites sobre o poder do rei. O rei antes tinha poder total, tinha poder pleno sobre a sociedade, e a partir desse momento agora o rei ele vai ter um poder limitado, só cabe a ele o executivo. Gente, o rei Luís, acostumado a ser uma pessoa poderosa, acostumado a controlar a sociedade com toda a sua força, agora era uma pessoa que cabia somente a ele o poder executivo, somente o poder administrativo, e ainda assim limitado. Para tentar dar um golpe na revolução, ele vai tentar fugir da França. Tá? O rei estava preso na França, o rei vai tentar fugir da França, gente, e vai tentar ir para a Áustria, que era a terra da sua esposa. Porém, no meio do caminho, ele é interceptado. A população francesa não vai ter misericórdia e vai literalmente julgar ele como um crime de antirrevolucionário. E aí, então, quem era julgado como antirrevolucionário, o castigo ou a sentença era a guilhotina. Então, na história moderna, nós vamos ter um rei, gente, que vai ser guilhotinado, tá, pelo povo. Então, a execução do rei Luís XVI. E esse momento vai gerar uma nova fase na história do mundo, que é a história contemporânea. Então, a Revolução ela mudou totalmente a estrutura política do mundo. Aqueles reis poderosos, absolutistas, vão literalmente perder a cabeça. E no lugar vão ser criadas sociedades agora que têm reis que são com poderes limitados ou repúblicas no qual a maior parte da população deve e pode participar do governo. Então essa é a primeira fase da Revolução, gente. O destaque desse assunto é esse documento. Tá? Esse é o documento mais importante da Revolução Francesa. Ele que marca, né, as transformações civis, uma nova sociedade. Aquele rei todo-poderoso deixa de existir e a sociedade passa a ter poderes mais justos, tá bom?
Então essa é a primeira fase da Revolução Francesa. Na próxima aula a gente fala da segunda e nós falamos também da terceira. Beleza, galera? Então, um abraço.